Oi pessoal, então Coelho aqui de novo e vamos retomar esse estudo sobre Android. Então, como é que a gente faz um aplicativo e usando essa linguagem mais atual ali que é Kotlin, que é como se fosse um novo Java, assim. Então, um Java mais enxuto, mais parecido com um Python. Vamos ver aqui, então hoje na aula de hoje a gente vai ver como é que os componentes que a gente tem ali no XML, que estão na nossa GUI, visualmente falando, como é que a gente interage com eles. Então, como é que a gente acessa eles no nosso código Kotlin. Vocês podem acessar nesse link aqui o código-fonte da aula de hoje. E vou botar ali na descrição também, esses dois links. Então, hoje a gente vai ver essa conexão entre o código Kotlin e os layouts que estão lá em XML. A gente vai ver um exemplo, então, com Button e TextView, que são dois componentes que a gente vê ali, que a gente pode usar num aplicativo Android. E eu vou falar um pouquinho sobre Nullability em Kotlin, que é uma grande vantagem que a gente tem em Kotlin. A gente não precisa ficar testando se algum componente ou algum objeto é null para poder usar ele. Então não precisa encher de um monte de if ali para testar e nem um monte de try-catch para a gente conseguir fazer algum código ali sem ficar se preocupando tanto com o null. Então, inicialmente, a gente tem, quando a gente vai rodar um app Android e a gente está lá na função onCreate, a gente sempre chama aquele método setContentView para indicar qual é o arquivo XML que a gente vai carregar com os nossos elementos, com os nossos componentes. E cada elemento que a gente tem ali na GUI vai ser importado como objeto para a memória. A gente tem dois tipos de memória, na realidade, quando a gente está trabalhando com o Android. Então tem uma parte chamada heap, onde esses objetos, no caso que eu estava comentando, são armazenados, mas a gente não tem acesso direto a eles. O que normalmente acontece é a gente tem uma referência ao objeto que está gravado lá, está salvo lá. E quando a gente não está mais utilizando aquele tipo de objeto, acontece ali o que a gente chama de garbage collection, que é o que? Ele limpa e remove tudo que a gente não está utilizando mais. Então essa é uma grande vantagem, não deixa tão pesado o nosso processamento ali, nosso armazenamento em memória. Tudo que a gente tiver declarado dentro de uma função em código via Kotlin é guardado numa parte da memória chamada stack, que é pilha em inglês, e no stack a gente também vai guardar essas referências para os objetos que estão armazenados lá no heap. Então, para acessar os componentes, a gente tem que usar os identificadores deles, né? Então, quando a gente declara no XML algum componente, a gente diz que ele vai estar lá visualmente, lá na GUI, no nosso aplicativo, a gente tem que identificar ele com o ID. Esse ID vai ser o mesmo que a gente vai acessar lá no nosso código em Kotlin, nos códigos que a gente tem extensão KT. E, por exemplo, se eu tenho ali um componente com identificador button, com B minúsculo, eu posso acessar qualquer atributo que ele tenha, por exemplo, como text, e alterar o conteúdo desse atributo diretamente. Nesse exemplo que a gente vai ver na sequência aqui, a gente vai implementar um listener para um botão. Então a gente vai ver que toda vez que ele clicar nesse botão, ele vai fazer o que tiver dentro desse método do listener. Então, teoricamente, a gente vai fazer esse aplicativo aqui com dois botões, um text view, e toda vez que a gente clicar no aumentar, por exemplo, ele vai pegar o conteúdo que tem ali e vai somar aquele conteúdo do text view. Quando a gente clicar em diminuir, ele vai diminuir um valor daquele número e vai atualizar ali o nosso text view. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, lá no nosso XML, a gente tem que adicionar o text view com o seu identificador. Então eu coloquei lá em cima, ó, na linha 10, o identificador do nome texto, e os dois botões, um com o identificador diminuir, o outro com o identificador aumentar. O resto ali são atributos, configurações que a gente pode fazer para deixar o layout mais bonito ali do nosso aplicativo. Lá no nosso Activity, a gente pode, por exemplo, implementar um listener, um on-click listener, que é o que está na linha 10 ali. Então a gente está implementando essa interface e eu declarei da linha 12 à linha 15 as variáveis que vão me permitir fazer o aplicativo que eu tinha mostrado previamente. Então a primeira coisa, eu defini uma variável ali chamada tamanho, só para dizer inicialmente qual é o número que vai começar, o texto que vai aparecer para o usuário. Declarei os três componentes que a gente tem, os três identificadores, e coloquei aquele modificador late init para caso ele não tenha
inicializado ainda, ele não dê algum problema e não acesse alguma coisa que não existe ainda, que não esteja null. Aí a gente tem dois métodos ali, o onCreate, que é aquele método que é chamado toda vez que é criada a janela. E naquele onCreate eu acessei os dois, primeiro na linha 19, identifiquei qual é o XML que ia ser carregado, que é o ActivityMain, que eu mostrei no slide anterior. Depois acessei com esse método findViewById, acessei o aumentar e o diminuir, os dois identificadores, a partir dos identificadores que a gente tem no R, e salvei eles nas duas variáveis que eu tinha, e automaticamente na linha 22 e 23 implementei o setOnClickListener, ou seja, implementei essa interface indicando que esse método do listener está implementado na minha classe. Isso significa que aquele método está sendo sobrescrito ali na linha 27 a 37 é o método que vai ser utilizado tanto para aumentar quanto para diminuir. Também acessei ali o texto, que é o outro identificador do TextView, para a gente conseguir alterar ele. E no onClick, que é o método que foi sobrescrito, eu recebo o botão ali, que é um view, e estou testando. Se o botão que foi acionado nesse caso foi o aumentar, que bateu com o identificador do aumentar, é porque a pessoa clicou naquele primeiro botão. Se ele clicou no diminuir, ele vai entrar no else e vai entrar naquele segundo if. Então, toda vez que ele entrar, ele vai ou somar na minha variável tamanho ou diminuir, e alterar também a escala do texto ali e modificar o texto também. Então, a gente vai fazer o que está na 35, vai ser sempre feito. Eu vou sempre botar esse novo valor lá dentro. Outra possibilidade que a gente teria é, na hora que a gente está criando ali um onCreate, eu deixei o aumentar da mesma forma que eu tinha feito antes, mas o diminuir eu implementei diretamente no onCreate. Então, ao invés de criar um método separado, eu fiz ali um setOnClickListener e criei o próprio método ali dentro. Aí vocês podem decidir o que é mais prático para vocês, mas está fazendo a mesma coisa que o código que eu tinha mostrado anteriormente. E na questão do nullability, quando a gente tem lá em Kotlin a opção de declarar uma variável, a gente tem duas opções. A gente tem o val e o var. Então, quando a gente declara com o modificador val antes, a gente não pode atribuir um novo valor para essa variável. Ela tem que ser sempre a mesma. No caso do var, eu posso alterar conforme eu quiser. Isso não faz com que, se eu declarar como val um objeto, por exemplo, um atributo de dentro possa ser alterado. Ele pode. Então tem que ter esse cuidado. Então, objetos null, né? Vocês já sabem que em Java, quando a gente tenta, por exemplo, com o código que está em verde ali, se eu declaro um objeto chamado, uma referência para um objeto chamado aluno, e chamei de x a variável, se eu não atribuir um novo objeto para ele, com a palavra reservada new, como a gente fazia lá em Java, eu não posso usar ele, então ele está com um objeto null, ele está com null lá dentro, ele não tem nada, ele é nulo. Então, se eu tentar acessar qualquer método, por exemplo, setNome, para o objeto x, para alterar o nome dele para João, isso vai resultar a gente lá em Java em um null pointer exception, um erro de ponteiro para null, porque ele está apontando para um objeto que não existe, que ele é nulo. Já em Kotlin, a gente não precisa ficar fazendo um monte de testes, por exemplo, fazer um if para ver se o x é igual a null, esse tipo de coisa. Então a gente pode usar os operadores de ponto de interrogação e duas exclamações. A gente tem essas duas possibilidades. Então, ali no caso desse código que está em branco ali, o compilador já vai dar um erro e já vai dizer, não, mas esse objeto aqui, SumInstance5, precisa ser inicializado. Então, para garantir que a gente vai testar isso, digamos assim, garantir que o objeto não é null, a gente usa aquele operador de ponto de interrogação, porque isso automaticamente, se ele não tiver sido inicializado, ele inicializa ele com null. Então isso garante para o Kotlin que não vai dar um comportamento estranho ali na hora que a gente acessar ele. A gente pode usar tanto na hora de declarar, quanto na hora que a gente vai usar ele. Basta botar antes do ponto ali o ponto de interrogação. E tem outra possibilidade que é assertiva de duas exclamações para garantir que ele não é null. O problema é que não é muito bom usar essas duas exclamações, porque ele vai terminar abruptamente o código igual. Ele vai permitir que tu execute, mas caso ele não tenha sido inicializado, ele vai dar o erro. Então quem quiser mais informações tem esse link aqui, vou colocar na descrição também. E por hoje era isso aí. Acessem o código de exemplo lá e possam fazer uns testes ali. Até a próxima. Valeu, pessoal!